E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Damas e cavalheiros, continuando o nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar a sua contribuição através da chave Pix, está aparecendo aí no cantinho da sua tela. E você também pode utilizar o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos à nossa aula de número 3, aula 21, parte final. Período do desenvolvimentismo. Estamos estudando o desenvolvimentismo na Amazônia. Então, estamos na aula de número 21, a terceira parte, a final da aula de número 21, período do desenvolvimentismo entre 1950 e 1960. Vamos estudar agora um dos elementos marcantes para a Amazônia no período do desenvolvimentismo, que foi a abertura de rodovias na Amazônia. Então se prepare aí, pega a sua canetinha marca-texto, seu material, se prepare aí na sua cadeira e vamos agora estudar duas grandes rodovias que foram abertas na Amazônia no período do desenvolvimentismo, entre 1950 e 1960. A primeira dessas rodovias está aparecendo aí na sua tela, a rodovia Belém-Brasília, uma rodovia extremamente importante. Então agora vamos estudar a abertura da rodovia Belém-Brasília. Primeira coisa, saber então o ponto de partida. Em 1958, o presidente Juscelino Kubitschek dá início à abertura da rodovia Belém-Brasília. Fundamental, você saiba, sempre aprenda, o presidente da República à época do evento. Então, para a abertura dessas duas rodovias que vamos estudar agora. A primeira delas está aparecendo na sua tela, a rodovia Belém-Brasília. Foi aberta durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Tudo bem? Objetivos: a abertura de rodovias, meus irmãos e minhas irmãs, fazia parte do plano de metas. Lembre-se que você estudou lá no ensino fundamental, governo JK, o presidente Juscelino Kubitschek tinha um plano chamado Plano de Metas para o Desenvolvimento Econômico do Brasil. O lema do Plano de Metas, 50 anos em 5, lembra dela? Muito bem, um dos elementos, um dos itens do Plano de Metas era a expansão da malha rodoviária, a abertura de estradas pelo país inteiro. Uma dessas rodovias é essa que nós estamos estudando agora, a rodovia Belém-Brasília, aberta em 1958 pelo presidente Juscelino Kubitschek, no contexto do Plano de Metas, tá bom? Objetivos, está aparecendo na sua tela, 3 objetivos da abertura da rodovia Belém-Brasília pelo presidente JK. Então, primeiro objetivo, integrar a região norte do Brasil até a região sul. Então, o objetivo de JK com a abertura da Belém-Brasília era fazer uma gigantesca estrada que saía do norte do Brasil, Belém, chegava em Brasília, a nova capital do Brasil, que foi construída por JK, e também partia para a direção sul, até chegar no Rio Grande do Sul. Então, este era o objetivo central do JK e era o objetivo da rodovia Belém-Brasília, ligar a região norte até a região sul através da rodovia, a rodovia Belém-Brasília. Segundo objetivo, a construção de rodovias na Amazônia em geral, e esta que nós estamos estudando em específico, a Belém-Brasília,
tinha como objetivo incentivar a ocupação da região amazônica. Lembre-se que naquela época já existia a ideia, a percepção, especialmente nos grandes centros do Brasil, que a Amazônia era um imenso espaço vazio, com uma população muito diminuta, e era necessário ocupar este espaço vazio. Então, o segundo objetivo da abertura de rodovias na Amazônia em geral e desta Belém-Brasília era incentivar a ocupação da Amazônia. E o terceiro objetivo, que está aparecendo na sua tela, substituir o percurso marítimo feito pela navegação de cabotagem. Até aquele momento, meu irmão, minha irmã, não havia ligação terrestre da região amazônica com outras cidades, especialmente do litoral do Brasil. E, portanto, se alguém, por exemplo, quisesse sair de Belém e ir até São Paulo, ou até o Rio de Janeiro, ou até Recife, precisava fazer o percurso navegando pela costa brasileira, fazendo o percurso via marítima, navegação de cabotagem. Então, o objetivo da rodovia Belém-Brasília era substituir esse percurso, essa rota marítima, a navegação de cabotagem. A navegação de cabotagem é a navegação feita na costa, no litoral. E o objetivo, então, do JK era estimular as vias terrestres, fazer a interligação via rodovias e substituir a navegação de cabotagem. Portanto, três objetivos fundamentais da rodovia Belém-Brasília. E está aparecendo na sua tela um mapinha com a rota da rodovia Belém-Brasília. Perceba ali que sai ali de Brasília e vai até Belém, um grande trajeto norte-sul. E veja que ao longo da rodovia Belém-Brasília surgiram algumas cidades importantes, como Abadiânia, Gurupi, Imperatriz. Portanto, a rodovia Belém-Brasília também contribuiu para a ocupação dessa parte da Amazônia. Lembra-se que você viu numa aula anterior o conceito de Amazônia Legal. E, portanto, a Amazônia Legal, já existia naquela época o conceito, e era necessário, numa das políticas elaboradas para aquela época, incentivar a ocupação da Amazônia Legal. Uma das formas pelas quais o governo queria incentivar a ocupação da Amazônia Legal era através da construção de rodovias. E, portanto, a rodovia Belém-Brasília também contribuiu para o surgimento de cidades e, portanto, para a ocupação da Amazônia Legal. Tudo bem? Então, esta é a nossa primeira rodovia importante aberta durante o governo do presidente JK no período do desenvolvimentismo. Vamos agora à segunda rodovia importante aberta no mesmo período. Está aparecendo na sua tela agora a abertura da BR 029. A abertura da BR 029 é um tema específico da história de Rondônia. Então, muita atenção a ela, que é também fundamental para a história de Rondônia. Temos a data, está aparecendo na sua tela, 1960. A abertura da BR 029. Então, pegue a sua caneta marca-texto, já pode sublinhar, porque ela é importante. 1960, abertura da BR 029. Veja só, a BR 029 hoje recebe outro nome. A BR 029 hoje é a BR 364, a principal rodovia federal de Rondônia e também do Acre. Então, agora vamos ao estudo da BR 029, a atual BR 364. Ela foi aberta em 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek. Então, as duas rodovias que estamos estudando agora nessa aula, BR 029 e rodovia Belém-Brasília, as duas foram abertas no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Enquanto uma ligava Belém a Brasília, a BR 029 ligava Brasília ao Acre. É importante também que você aprenda isso. A BR 029 não trata só de Rondônia, não passa só em Rondônia. A BR 364, no seu trajeto original, lá na época da sua abertura, era para fazer a ligação entre Brasília, a nova capital do Brasil, e o Acre. Portanto, ligar o extremo oeste da Amazônia à capital federal. Vamos aos objetivos da BR 029. Três objetivos também que está aparecendo na sua tela. Primeiro objetivo da BR 029:
integrar a região amazônica, especialmente o oeste amazônico. Escreva isso aí no seu materialzinho. Objetivo da BR-029, integrar o oeste amazônico. O oeste amazônico é Rondônia e Acre. Integrar o oeste amazônico ao restante do Brasil. Lembre-se que o nome da rodovia, lá na sua origem, quando ela foi aberta, Rodovia Brasília-Acre. Então, esse é o primeiro objetivo, integrar o oeste amazônico ao restante do país. Segundo objetivo, tal qual a Belém-Brasília, incentivar a ocupação da região amazônica, que é a mesma ideia dominante no Brasil naquela época, década de 50, década de 60. A Amazônia era um imenso espaço vazio que era necessário ser ocupado. Portanto, a forma pela qual o governo imaginou a ocupação da Amazônia em geral era através da abertura de rodovias, incentivando a ocupação da região, a vinda de brasileiros de outras regiões para a Amazônia. E o terceiro objetivo específico da BR-029, escoar a produção de cassiterita para os centros industriais. Nós vimos na aula anterior que a década de 50, a década de 60 é o período da cassiterita em Rondônia, a mineração de cassiterita no Vale dos Rios Machadinho e do Rio Jamari. E, portanto, esse minério precisava ser escoado para os centros industriais, especialmente para São Paulo e também para o Rio de Janeiro. A forma pela qual o governo, então, pretendia escoar a produção de cassiterita de Rondônia para São Paulo e Rio de Janeiro era abrindo uma rodovia. Portanto, o objetivo da BR-029 era escoar a produção de cassiterita para os centros industriais de São Paulo e do Rio de Janeiro naquela época, tá bom? Agora, elementos importantes da BR-029 que fazem parte da sua história, da história da abertura, das origens da BR-029. Primeiro elemento importante, a BR-029 foi aberta por JK, lembre-se disso. Foi Juscelino Kubitschek, o presidente Juscelino Kubitschek, que abriu a BR-029 em 1960. Mas não foi ele quem idealizou. Então, cuidado com isso, faça essa diferença. JK abriu a rodovia, mas não foi ele que teve a ideia. A ideia não é de JK, está aparecendo na sua tela. A BR-029 foi inicialmente idealizada por um etnólogo, por um cientista chamado Edgar Roquette Pinto. Um etnólogo que veio aqui na região de Rondônia na época da Comissão Rondon. E, portanto, você estudou em aulas anteriores a Comissão Rondon, lá entre 1907 e 1915. Portanto, a ideia de abrir uma rodovia na região de Rondônia foi idealizada lá na época da Comissão Rondon, por um etnólogo, Edgar Roquette Pinto. Essa rodovia idealizada pelo Roquette Pinto foi concretizada por Juscelino Kubitschek em 1960. E o elemento que marca, então, a junção da ideia e da concretização da ideia é que a construção da rodovia, a BR-029, seguiu o mesmo traçado da linha telegráfica aberta pelo Rondon. Então veja que é um elemento importante da história da BR-029. Ela foi idealizada na Comissão Rondon, mas não foi aberta. Ela foi aberta por JK. E o traçado utilizado por JK foi o mesmo traçado da Comissão Rondon, que está aparecendo aí na sua tela. Veja aí que quando passa em Rondônia, o traçado da BR-364, que é o traçado da BR-029, que é a linha em amarelo, é o mesmo traçado da Comissão Rondon, que é a linha pontilhada em vermelho. Portanto, a BR-029, BR-364 e a Comissão Rondon têm a mesma linha, o mesmo traçado, que é a principal rodovia federal de Rondônia. E, portanto, aqui nós temos a origem do traçado da BR-029, a atual 364. Tudo bem? E aqui agora nós temos o traçado mais moderno. Agora, cuidado com esse elemento fundamental. Você acabou de aprender que na sua origem, 1960, atenção a isso, quando a BR foi aberta, 1960.
A BR-029 chamava-se BR Brasília-Acre, rodovia Brasília-Acre, tudo bem? Isto é 1960. Mas, na atualidade, hoje em dia, a BR-364 tem um novo ponto de partida. Atenção a esse detalhe. Na atualidade, a BR-364 tem o seu ponto de partida lá em São Paulo, na cidade de Limeira. Considera-se a cidade de Limeira, lá em São Paulo, o ponto de partida da BR-364 na atualidade. E perceba aí na tela, no mapinha, que a linha parte lá do interior de São Paulo e vai até o extremo do Acre, porque então ela continua no traçado original. A ideia original era ligar Brasília ao Acre. Portanto, na sua origem, a BR-029 era a rodovia Brasília-Acre. Na atualidade, a BR-364 tem o seu início no interior de São Paulo, cidade de Limeira, e vai então caminhando em direção ao Acre até lá a Mâncio Lima, no extremo oeste do Acre. Tudo bem? Então, damas e cavalheiros, agora a gente tem alguns elementos importantes para considerar sobre a abertura das rodovias realizadas pelo Juscelino Kubitschek. Primeiro elemento importante, está aparecendo na sua tela. A abertura de rodovias não era uma política isolada do governo JK. Lembre-se que JK tinha um plano de metas. Então você deve considerar a abertura de rodovias como sendo um elemento constituinte, faz parte do plano de metas. A abertura de rodovias fazia parte da política do governo JK para a modernização dos transportes no Brasil naquela época. E modernizar transporte naquela época era transporte rodoviário, incentivar o transporte rodoviário, tá bom? Então, esse é o primeiro elemento que você deve compreender sobre a política de abertura de rodovias na Amazônia. Segundo elemento fundamental, a abertura da rodovia Belém-Brasília, da BR-029 e, posteriormente, da Transamazônica, teve um efeito importantíssimo na ocupação da Amazônia em geral. Olha aí o segundo item. A abertura da rodovia Belém-Brasília, da BR-029 e, posteriormente, lá na época da ditadura militar, da rodovia Transamazônica, a abertura dessas grandes rodovias mudou o modelo de ocupação da região amazônica. É muito importante que você aprenda isso. Por quê? Até a década de 50, 60, quando começa a abertura dessas grandes rodovias na Amazônia, a ocupação da Amazônia era uma ocupação ribeirinha, que estava relacionada ao eixo dos grandes rios. Lembre-se que a economia da Amazônia era uma economia extrativa, voltada para a extração de borracha, castanha, e as populações que moravam na Amazônia eram as populações ribeirinhas que tinham as suas vidas voltadas para esta economia da floresta. Portanto, até a década de 50, a ocupação da Amazônia era uma ocupação ribeirinha, mas a partir da abertura das grandes rodovias na Amazônia, essa forma de ocupação do espaço amazônico foi sendo transformada. Então, com a abertura dessas grandes rodovias, Belém-Brasília, BR-029, a Transamazônica, a ocupação ribeirinha deu lugar à ocupação no eixo das rodovias. A rodovia Belém-Brasília, a BR-364, são grandes eixos de ocupação humana, porque elas substituíram a antiga ocupação ribeirinha que era característico da Amazônia. Não por acaso, esta ocupação no eixo das rodovias, nas bordas da Amazônia, se tornaram os grandes modelos de ocupação da Amazônia, as grandes questões relacionadas às populações, aos problemas também enfrentados pela Amazônia na atualidade, estão relacionados à ocupação nesse eixo das grandes rodovias abertas na Amazônia, tá bom? Então, damas e cavalheiros, encerramos aqui a aula de número 21, o período do desenvolvimentismo na década de 50 e na década de 60. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se você puder, deixe uma contribuição através da chave Pix que está aparecendo aí na sua tela, o e-mail ejorel@gmail.com.
gmail.com. E você também pode utilizar o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda. Mas, se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Você pode curtir os vídeos, compartilhe com seus amigos, e assim o YouTube vai entender que são vídeos muito bons que devem ser divulgados para a comunidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, pessoal!